Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei falar sobre Davi e Golias. Davi fazia parte do povo de Israel, que era o povo sagrado por Deus, que foi o povo tirado do Egito para a Terra Prometida. Só que esse povo, ele vivia de guerras. E Golias era do lado dos filisteus, que era o povo dos gigantes. Mas antes de começar, já se inscreve, deixa seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Bom, os três irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Saul, que era lá no centro da batalha, onde ele estava tentando lutar contra os filisteus, que eram os gigantes que estavam tentando roubar a terra deles. E eles tentando roubar a terra dos filisteus. Então, Jessé, que era o pai de Davi, dos três irmãos mais velhos, falou para que Davi leve cereais e pães para seus irmãos, porque estavam lá no campo de batalha há muito tempo já tentando vencer o gigante e não conseguiam, então ele teve que ir lá levar comida. Mas chegando até lá, ao acampamento do exército, ele foi até lá na linha de batalha para poder procurar seus irmãos. Quando Golias, que era um dos filisteus, apareceu e começou a zombar dos israelitas, porque eles eram muito gigantes e então o povo de israelitas eram muito pequenos também, porque eles tamanho normal, então não conseguiam lutar contra eles e vencer. Eu vou deixar aqui do lado uma foto de como era a diferença de tamanho deles. Entendeu bem aqui? Né? Que era muita diferença. E estima-se que o Golias, que foi o cara que lutou lá principalmente, que era como eu digo, o capitão do exército dos filisteus, ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. Aí os outros com menos de 2 metros, como queria conseguir lutar com eles? Não tinha como. E ele fez isso cada manhã e cada tarde durante 40 dias. E quando chegou nesses 40 dias, o Golias falou: escolha um dos seus para lutar comigo. Se vocês vencerem, o meu povo será o seu escravo. E se vocês perderem, o seu povo será meus escravos. E então, rapidamente, todas as pessoas de lá começaram a ficar muito nervosas, porque não tinha como lutar com uma pessoa tão gigante, né? Porque imagina, um montão de gente tentando lutar, eles já não conseguiam. Agora imagine uma única pessoa. Golias era tão grande, mas tão grande, que ele nem conseguia carregar o seu próprio escudo. Ele tinha que ter uma outra pessoa para carregar, várias outras pessoas, de tão gigante que era. Então, isso tudo Davi lá ainda, porque o Davi chegou lá exatamente no último dia daquilo lá que o Golias estava fazendo. Então, Davi perguntou: e o que ganhará o homem que matar esses filisteus e conseguir derrotar todo aquele povo que estava lutando para acabar derrotando o povo de israelitas? Então um soldado respondeu: será o homem mais rico dos israelitas. E o outro falou que daria a sua filha em casamento, porque naquela época os pais decidiam com quem que a filha iria se casar. Então, os soldados foram até o rei para poder falar que Davi queria lutar contra o Golias, que era o gigante. Só que o rei ficou muito impressionado porque nem soldado ele era um pastor de ovelhas, que vivia a vida só pastorando ovelhas. Ele nunca tinha nem pensado em entrar numa batalha para lutar, ainda mais contra um gigante. Mas então o rei falou: você não pode lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz. E ele foi toda a vida soldado. Mas Davi respondeu: matei um urso e um leão que havia levado as ovelhas de meu pai. Com ele será a mesma coisa. Então ele quis falar assim: tá, eu já matei um urso que era muito maior que eu. Eu já matei um leão que era muito maior que eu. Então eu posso sim também lutar contra Golias. Então o rei falou: se você quer lutar, lute, pois o seu Deus vai estar com você. E como mais nenhum outro homem queria ir lá para poder lutar com ele, realmente foi Davi que iria lutar. Só que Davi, ele nem sabia usar direito espadas, flechas, essas coisas.
Então, ele foi até um riacho e pegou 5 pedras lisas. Sabe aquelas pedras de cachoeira que não são pontudas? Ele pegou essas. Ele pegou 5. Então, colocou uma bolsa, que é mais ou menos essa daqui que tá aqui do lado. Então, ele foi até a linha de batalha. Chegando lá, assim que Golias viu quem era essa pessoa que iria lutar com ele, ele começou a rir e zombar do povo de Israel, pensando que seria muito fácil derrotar um simples rapaz que nem era soldado, nem lutava, nem nada disso. Era pastor de ovelhas. E nem pastor de suas ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Mas ainda assim, ele continuou se aproximando do gigante e ele começava a rir e ele, no caso, o Davi, normalmente como se nem tivesse um gigante ali, ele fosse só uma pessoa comum. Então, quando os dois se aproximaram, Davi pegou uma pedra e jogou com um estilingue bem forte e bateu na cabeça de Golias. E rapidamente Golias caiu. E com isso, quando Golias caiu, ele rapidamente se aproximou e foi lá para terminar de matar ele, porque uma simples pedra não iria matar de vez. Mas ele foi lá, terminou de matar e venceu. Então, todo o povo de Israel foram atrás dos gigantes e afugentaram eles de lá. Agora, Deus estava junto com ele, por quê? Porque Deus nunca iria deixar acontecer nada de ruim com o seu povo, com o povo de Israel. Que, para quem não conhece a história do povo israelita, era o povo que vivia no Egito, que foi feito de escravo pelo faraó, até que ele foi libertado e foram para a Terra Prometida. Só que eles foram para a Terra Prometida, chegaram lá, passaram pelo Mar Vermelho, aquilo tudo. Só que eles não queriam viver só em um lugar, porque naquela época o povo israelita vivia de conquistar terras, para cada vez mais aumentar seu território. E nesse momento foi a luta contra os filisteus, que eram os gigantes, que foi o povo mais difícil para eles conseguirem enfrentar. Então o que eles fizeram? Eles ficaram lá muito tempo. Tanto que eles ficaram lá tanto tempo que durante 40 dias foi só o tempo que Golias ficou zoando com eles porque eles não conseguiam fazer nada. Então imagine quanto tempo eles ficaram lá no centro da batalha sem conseguir vencer todos aqueles gigantes. E assim, ele só ficou lá por 40 dias porque nenhum único homem foi capaz de chegar lá e enfrentar ele. Aí você me pergunta, tá, mas o povo israelita não era o povo sagrado por Deus? Não era o povo que tinha tanta fé, que foi escolhido para ser liberto do Egito? Sim, só que imagina, nós fazemos isso hoje em dia. A gente vê uma coisa gigante, um problema gigante. Então não importa a fé que a gente tem, a gente já quer logo colocar um obstáculo falando que isso aqui é impossível. Davi venceu porque ele teve fé. Então ele se dedicou àquilo dali e não teve medo, não olhou para trás. Ele falou, vou conseguir e pronto. Ele teve fé, ele foi obediente e ele também tinha amor pelo que ele estava fazendo ali. Ele tinha amor por batalhar contra os filisteus, ele tinha amor por derrotar aquele gigante, que acima de tudo também era uma pessoa, não. Ele tinha amor pelo seu povo, porque ele percebeu que se ele deixasse aquele povo sofrer daquele jeito ali, eles iam novamente como voltar para o Egito, que era onde eles eram feitos de escravo. Eles iam novamente voltar a ser um povo digno de misericórdia, entendeu? Que era muito triste. Porque lá no Egito, eles eram um povo totalmente massacrado, que não tinha valor nenhum como pessoas lá. As únicas pessoas que tinham valor lá eram as pessoas que moravam com o rei, que era a família dele, ou então pessoas de outro reino famosas. Famosas naquela época eram reis, príncipes, barões, baronesas, condesas, entendeu? Pessoas simples, comuns, não tinham valor nenhum. Por isso que Deus levantou eles, porque Deus percebeu que mesmo diante de tudo aquilo dali, eles não desistiram. Então, eles conseguiram ser libertados, conseguiram sair da mão daquele faraó, que não acreditava em Deus, acreditava em outros deuses, e não ligava a mínima para que ele estava fazendo aquele povo ali sofrer. E Davi, ele sabia qual era o Deus dele, ele sabia que o Deus dele não iria deixar que nada acontecesse com ele.
porque ele sabe que o povo dele livrou ele lá atrás de acontecer a mesma coisa agora. Por quê? Golias, ele sabia qual era o ponto fraco daquele povo. Tanto que quando ele foi lá afrontar eles, ele falou: se vocês perderem, serão meus escravos. Por que ele falou aquilo ali? Porque ele sabia que há muito tempo atrás aquele povo ali já foi feito de escravo por anos e anos e anos. Então, ele sabe que aquele povo israelita ali, tudo que estavam lutando era para que eles não voltem a ser escravos como antigamente. Então, para deixar eles mais nervosos ainda, Golias falou isso. Mas Davi não se deixou abalar por isso. Porque ele viu que aquilo dali era só um obstáculo que Deus colocou na vida dele e que ele iria passar facilmente. Então devemos trazer isso para nós e entender que às vezes coisas que acontecem conosco, que nós chamamos de gigantes, que são impossíveis de derrotar, a gente colocar na nossa mente que diante de Deus nada é impossível, só basta a gente crer naquilo. Porque tudo depende da nossa fé. O tamanho do nosso inimigo vai competir com o tamanho da nossa fé. Se a gente ficar com medo, se encolhendo naquilo dali, naquela bolha, sem querer ir para o mundo, enfrentar aquele gigante, vai ser que nem os soldados israelitas. Iremos perder. E com isso a gente vai se abalar ainda mais e vai ser feito de escravo, mas não pelos gigantes, sim pelas coisas ruins, pelos pensamentos ruins. Então devemos fazer que nem Davi, que é conhecer o Deus que a gente tem, saber qual é o nível da nossa fé, explorar ela e ir lá e derrotar aquele obstáculo, aquele gigante. Porque depende muito da nossa fé. Às vezes, não é nem um gigante, é uma coisa comum. Mas pela nossa falta de confiança no nosso Deus e em nós mesmos, acabamos não querendo enfrentar aquilo dali. Então devemos ver essas coisas como oportunidade que Deus nos dá para a gente mostrar que a gente confia nele. Porque o que adianta a gente falar para todo mundo que confia, ter maior fé, mas aí aparece um obstáculo e você já vai desistindo. Então Deus ele coloca essas coisas no nosso caminho para tentar ver, para a gente também tentar mostrar para ele que nós não temos medo, que conhecemos o Deus que a gente tem e que a gente sabe que a gente vai passar por aquele obstáculo ali. Porque se a gente vê qualquer coisa, qualquer coisinha pequenininha, como um gigante, é porque a nossa fé não está completa, a nossa fé não está verdadeira. Porque a pessoa que realmente tem uma fé inabalável, ela não se deixa acabar por uma simples coisa que aconteceu. Então, Davi, mesmo sendo um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do pai dele, ainda não deixou se abalar. Então, não é porque nós não somos pessoas que vivem lá enfrentando gigantes, são pessoas só comuns, que a gente vai querer ficar se protegendo daquilo dali sem atacar de volta. Não. O inimigo a todo momento manda flechas para tentar nos tirar da presença do Pai, para tentar fazer com que a gente acabe se abalando. Mas Deus já nos deixou a Bíblia, que é o que? É a nossa espada. Do mesmo jeito que o maligno tem flecha, a gente também tem uma espada, que é a palavra de Deus. A gente deve usar para se defender contra os gigantes, que foi o que Davi fez. E ele conseguiu. Mas se fosse às vezes outra pessoa ali que fosse lá com medo, não iria conseguir. Mas Davi viu que aquilo dali ele podia fazer, ele confiou. Outra pessoa também poderia falar assim: ah, eu confio no meu Deus, eu vou lá e vou fazer e ganhar. Só que aquela fé ali não seria verdadeira, ele estaria sim com medo. Por quê? Porque ele irá com espada, com flecha, com escudo, todo cheio de armadura, com tudo. Por quê? Porque ele tinha medo daquilo dali. Não. Davi, ele foi com uma bolsinha, com umas pedras lá dentro, um estilingue, chegou bem pertinho do Golias e atirou uma pedra e acabou. Então, nem protegido direito ele estava. Por isso que Golias pisou um tanto dele. Só que o Golias, ele conhecia outros deuses, ele não acreditava naquele deus ali. Ele sabia que o povo israelita era o povo sagrado por Deus, mas ele achava de tudo uma baboseira. Então, quando ele viu Davi se aproximando com uma simples bolsinha de pedra, ele pensou, ah, isso aí vai ser fácil. Por isso ele começou a zombar. E ele também falou pelo Deus dele, falando que ele iria conseguir. E se esqueceu que o povo israelita é mais do que prova de que Deus existe sim e que nunca vai abandonar o povo que crê nele. Porque os israelitas, eles vivem em guerras, vêm querendo conquistar mais território, porque antigamente ele foi um povo muito pobre. Então ele já atravessou o Mar Vermelho, ele já conseguiu se livrar da escravidão, ele já conquistou muitas terras, já conquistou Canaã. Então, os israelitas, eles conhecem o Deus que ele tem, eles sabem que eles nunca vão ser abandonados.
Já Golias não. Golias só vivia ali naquele montezinho ali de Salim e achava que aquilo dali já era tudo e que só por eles ser os maiorais daquilo dali, eles não precisavam querer ir atrás de mais e mais e mais terras. Eles achavam que aquilo já estava bom para eles e pronto. Só que a gente tem que pensar que a gente está caminhando pelo nosso caminho, que era como os israelitas estavam fazendo. O caminho dos israelitas era o quê? Era eles ir conquistar mais territórios, que é mais caminho que eles estão traçando. O nosso caminho é a nossa vida. E os gigantes são os obstáculos que eles colocam na nossa vida. Mas temos que ver como oportunidade, como uma nova chance para a gente se tornar como um vencedor para Deus. Porque se a gente ficar assim encolhendo, esquecendo do que realmente interessa, a gente não vai conseguir se libertar daquelas correntes, vai ficar tudo ali preso, deixando com que o maligno mexa com a nossa cabeça e colocando cada vez mais obstáculos. E a gente só vai ver aquilo ali cada vez mais como impossível. E então, rapidamente vai se tornar um gigante. E a história de Davi e Golias é uma mais do que história perfeita da Bíblia para nos mostrar que a gente não está sozinho. O dia a dia do filho de Jessé era um dia como um israelita comum, com suas tarefas, suas obrigações, mas exatamente ali, naquele campo de luta, de batalha, que Deus capacitou alguém que aos olhos dos humanos seria impossível de ganhar. Mas ele teve muita atitude e muita fé, então ele conseguiu. Agora vamos para a oração. Deus, obrigado por mais esse vídeo, obrigado por essas pessoas que estão aqui me assistindo. E Pai, obrigada por estar aqui, meu Pai, nos capacitando, porque nós achamos às vezes que aquele problema é grande demais para nós, que nós temos problemas maiores do que aquele dali, mas o Senhor nos mostra, Pai, que nós não estamos sozinhos, que a nossa fé é inabalável, meu Pai. A gente sabe disso, a gente consegue também lutar desse jeito, porque a gente conhece do que a gente tem. Obrigada, meu Pai, por nos capacitar para cada uma dessas lutas, que às vezes nós nem percebemos que são gigantes que estão aqui para nos atrapalhar, que nós passamos com tanta facilidade porque o Senhor nos ajuda. E Pai, você levanta às vezes pessoas que parecem ser impossíveis de conseguir, mas o Senhor mostra que você consegue levantar ele e que ele consegue vencer, baseado na sua palavra, meu Pai. Então eu te agradeço por isso, eu te agradeço por fazer com que nós, que pessoas que são comuns, também consigam vencer coisas que às vezes para pessoas que não têm fé é impossível, meu Pai. Então obrigada por nos fortalecer, por estar aqui em frente à nossa batalha, meu Pai, sem nos abandonar, sem nos deixar de lado. Caminhando conosco nessa nossa caminhada da vida, meu Pai, a todo momento. Eu te agradeço muito por isso. Também te peço para que dê um resto de semana abençoado para todos nós e que abençoe e esteja ao lado de cada uma dessa família que me assiste. Faça um muro de fogo, meu Pai, em volta delas, meu Pai, em volta dessa família que está aqui me assistindo, para que elas também não se deixem abalar por gigantes comuns. Que façam que nem Davi, que não desista, que saiba a fé que ele tem e saiba também o Deus que tem para conseguir ir lá e não se abalar. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, essa foi a história, mas ainda não acabou. Agora eu quero apresentar para vocês um novo quadro que se chama Li na Bíblia. Então agora roda a vinheta. Então, esse quadro vai funcionar assim. A cada finalzinho do vídeo, eu vou pegar alguma coisa da Bíblia que tenha a ver com isso que a gente falou, para a gente poder entender melhor como é que foi na Bíblia isso. Quando for histórias como Davi e Golias, Arca de Noé, Jó, sabe, essas histórias que a gente já conhece, eu vou ler algum pedacinho da própria história. Mas quando for temas fora disso, eu mesmo vou procurar algo que eu acho interessante, que eu acho que entre nesse assunto para ler para vocês. E como hoje é uma história, eu separei uma história. Mas antes eu quero mostrar para vocês como é que ficou a minha Bíblia, gente, pra gente poder, ó, pra gente poder fazer aqui. Eu achei muito bonitinha. Vocês gostaram? Então, a história de Davi se passa, quer dizer, a parte principal da história de Davi se passa lá em 1 Samuel 17, 41, que é bem no tópico Davi mata Golias. Agora vamos ler. Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção a Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente, e quando chegou bem perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz, bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que esse bastão?
Você pensa que eu sou algum cachorro? E em seguida rogou a maldição dos seus deuses, que não era o Jeová, sobre Davi. E o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos dos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei, e cortarei sua cabeça e darei os corpos para os soldados filisteus, para as aves. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entreganhará todos vocês para nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar em direção a Davi, e Davi correu bem rápido para a linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Então colocou sua mão na sacola e pegou uma pedra lisa e jogou exatamente no meio da testa de Golias. Então ele caiu no chão. Então Davi foi lá sobre os pés de Golias e terminou de matá-lo. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o herói estava morto, eles saíram correndo, fugindo. Aí os soldados de Israel e de Juda correram atrás dele, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos com a espada de Saraim até Gate e Ecrom. Os israelitas levaram as coisas do acampamento deles, e Davi levou o corpo de Golias para Jerusalém, porém as armas ficou guardadas na sua própria barraca. Então essa foi a história de Davi e Golias. Então o povo dos israelitas, eles não tinham uma pessoa principal. O principal da batalha ali não era ninguém, eles tinham assim, o principal, que seria o rei do Israel. Mas na batalha, eles lutaram todos eles por iguais. Já os filisteus, eles tinham um único rei, que era Golias. Então, o rei da batalha. Então, assim que aquele rei ali, para eles ali caiu, todos eles saíram correndo com medo. Por quê? Porque eles ali não sabiam lutar tanto quanto Golias. Então eles pensaram, Davi tem 5 pedras, ele só usou uma, ele pode matar mais 4 de nós. Então eles pegaram algumas coisas ali do acampamento e saíram correndo. Mas ainda assim, eles não conseguiram. E essa história aqui se passou lá em Samuel. E eu também posso fazer um vídeo aqui falando sobre a história de Samuel, que foi o menino escolhido por Deus para ser o último profeta dos israelitas. Então, se vocês querem esse vídeo, já deixa aqui nos comentários que eu faço para vocês. Mas foi isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Nós temos vídeos novos todos os sábados. Beijos e tchau!